Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco! Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste início da semana, tempo bom para podermos exercitar a nossa fé na perspectiva da construção de um mundo novo, forte, diferente, que represente o querer e a vontade de Deus. Esta leitura é muito inspiradora. É santa como toda a palavra que penetra no nosso coração e que coloca lá no nosso íntimo, né? Lá no nosso profundo, o querer e a vontade de Deus. Todos nós, você também. Se você for procurar o querer e a vontade de Deus, você faz essa introspecção, fecha o olho, né? Volta para dentro de si mesmo e encontra lá no seu secreto este segredo de Deus. E qual é esse segredo de Deus? Que todos tenham vida e vida em abundância. Foi isso que Jesus veio fazer aqui entre nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se esta é a meta do querer e da vontade de Deus, que todos os seus filhos tenham vida e vida com abundância, seria imprescindível, foi imprescindível que Deus, lá na criação do mundo, né, criasse todas as coisas possíveis e necessárias para que todos os seus filhos possam ter esta vida com abundância. A gente não precisa ir num outro lugar, numa outra dimensão, num outro planeta, se a gente quer singularizar melhor, né? Aqui entre nós, aqui nas coisas que nós temos, tudo Deus fez, tudo Deus criou para o bem do homem. E somente depois, diz o Gênesis, que ele criou todas as coisas e viu que todas as coisas eram boas, enfim, criou o homem para tomar posse destas coisas. Então, bem viver é do querer de Deus.
Bem viver é do querer de Deus. Tanto é do querer dele que ele então fez todas as coisas em quantidade, em número, não é? Necessários e suficientes para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. No Evangelho de hoje vem esse contraste. O que é para muitos dado a ganância do mundo pode ser recolhido apenas para uma pessoa. E é interessante que esta palavra ganância seja uma ipsíssima verba. Significa o quê? Que saiu da boca de Jesus. Não foi escrito, não é uma narrativa. Alguém disse que ele disse. Não. Você pode procurar aí na sua Bíblia, quando no Evangelho você tem uma frase entre aspas, aquela frase entre aspas significa que saiu da boca de Jesus. Foi ele que disse, né? Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. O que é ganância? O que é a ganância? A ganância é quando eu quero reter para mim a força de trabalho, o suor do meu próximo. Né? Todos nós, quando vamos produzir alguma coisa, né, gastamos energia, gastamos a nossa vida nessa produção. Quem escreve poesia gasta a sua vida para escrever poesia. O pedreiro gasta a sua vida para a construção. O motorista gasta a sua vida no exercício de dirigir. Tudo que nós produzimos leva a nossa marca, leva o nosso suor, leva a nossa força. Se aquele bem que eu produzo não traz de volta para o meu corpo aquilo que eu gastei, então eu estou preso lá naquilo que eu produzi. Se o pedreiro constrói uma casa e não recebe um salário suficiente, honesto, digno, ele fica preso lá naquela casa. Se o marceneiro, ao construir uma mesa, ao construir uma cadeira, gastou energia, gastou força do seu corpo, do seu eu, o seu eu ficou preso ali naquela cadeira. Quando o patrão, por assim dizer, ou a fábrica, sei lá, retém aquela força daquela pessoa ali naquela cadeira, ali naquela construção, e vai retendo, isso vai gerando dinheiro. Isso é ganância. Então, o que é ganância? Ganância não é só amontoar dinheiro. Ganância é reter a vida do outro. Eu sou dono da vida do outro. E a pior forma de ganância é essa que a gente fala de escravo, mão de obra escrava, análoga a escravo. Muitos aqui no Brasil, infelizmente, a gente ouve notícias, ora sim, ora não, de pessoas que são escravizadas, ou seja, o seu patrão retém toda a força de trabalho dele. E aí, claro, a gente vai ficando rico, vai acumulando, vai aumentando o tamanho da casa, vai aumentando o tamanho da fazenda, vai aumentando o tamanho, a grossura do pneu do carro, Você já viu que tem uns carros que tem um pneuzinho bem pequenininho assim, a largura? E daí tem uns que vão aumentando, 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 aumentando. O que é aquilo? É a força do trabalho das pessoas presas ali. Isso é ganância. Isso é contra o querer e a vontade de Deus. Qual é a vontade, então, do Pai? Como é que nós poderíamos aqui, entre nós, no dia de hoje, fazermos com que a ganância não estivesse no nosso coração? Nós tivemos ontem um grande exemplo, a bênção da primeira missa oficial de Santa Dulce dos Pobres. Veja que bonito. Como que uma mulher com aquela estatura, com aquela fragilidade do corpo, do físico, doente, foi capaz de olhar o próximo. Lembre-se, o próximo
O endereço do próximo é o lugar mais difícil de encontrar. A gente fica procurando. Mas quem é o meu próximo? Né? Eu tenho lá em casa um guarda-roupa cheio de roupas usadas, mas eu não tenho para quem dar. Não tenho para quem eu fazer caridade. Onde mora o próximo, o endereço dele é o mais difícil de ser encontrado, a não ser que a gente o faça com o coração. Santa Dulce dos Pobres. Né? Tem hoje lá um hospital que atende quantas mil pessoas por dia, por ano. Não é? Porque ela conseguiu olhar o próximo. A palavra ganância não estava no seu dicionário de vida. Então, amados, ao iniciarmos esta semana, também fazendo uma reverência, né, lembrando de que nós estamos exatamente no meio do sínodo da Amazônia. Quem sabe buscar nos meios sociais, né, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, o que é que está sendo falado lá em Roma? O que é que está sendo produzido? Vamos acompanhar, vamos rezar junto, quem sabe, né, possa ser um instrumento para nos ajudar a superar a ganância que tira a vida de tantos irmãos e irmãs. Amém? Amém. Apresentemos a Deus, que é Pai bondoso, a nossa prece, a nossa oração.